Fala Fiel. Timão News na área. Vídeos 3 vezes na semana e plantões caso surja alguma notícia urgente. Dá uma força pra gente e se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Corinthians encaminha empréstimo de Danilo Avelar para clube de Série A. No último da janela de transferências no futebol brasileiro, o Corinthians encaminhou o empréstimo do zagueiro Danilo Avelar, de 32 anos, ao América Mineiro até o fim da temporada. A informação foi dada pelo jornalista Everton Guimarães, confirmada pelo Meu Timão. Sem entrar em campo há mais de 500 dias, o defensor participa das atividades diárias no CT Joaquim Grava com o restante do elenco alvinegro. O zagueiro, porém, está fora dos planos do Timão desde o inicial durante um jogo online, em junho do ano passado. Avelar, portanto, deve voltar a trabalhar com Wagner Mancini, que foi anunciado como novo técnico do América Mineiro na manhã desta segunda-feira. A tendência é que os dois clubes dividam os salários do jogador. Cabe destacar que o vínculo do zagueiro com o Corinthians se encerra em dezembro de 2022. Pelo Corinthians, Danilo Avelar disputou 110 partidas e balançou as redes em 2 oportunidades. Além disso, conquistou um título estadual em 2019 com gols importantes durante aquela edição do Paulistão. O jogador é uma das 4 pendências que o Corinthians tem para resolver ainda nesta terça-feira, antes que a janela de transferência feche. Corinthians tem de resolver ao menos 4 pendências nesta terça. O Corinthians entra no último dia da janela de transferências do Brasil, com 4 pendências a serem resolvidas para seguir durante a temporada. A terça-feira pode ser movimentada tanto na chegada de jogadores quanto na saída de atletas do atual elenco com o passar das horas. O site Meu Timão explica quais as necessidades do clube para o dia, envolvendo a possível chegada de Rafael Ramos, a saída de nomes conhecidos do elenco e a resolução de uma situação específica entre os emprestados. Rafael Ramos. O lateral direito Rafael Ramos já tem tudo acertado com o Corinthians, mas precisa que toda a sua documentação seja enviada ao Sistema de Registros da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, até o fim do dia. A contratação já foi confirmada pelo gerente de futebol, Alessandro Nunes, em conversa com o Meu Timão no domingo, mas ainda depende da burocracia para ser oficializada pelo Clube do Parque São Jorge. Caso não haja sua oficialização nesta terça, o jogador só poderia atuar no meio de julho, quando reabre a janela de transferências vindas do exterior, 18 de julho a 15 de agosto. Igor Formiga. O também lateral direito Igor Formiga está emprestado para a Ponte Preta somente até o dia 30 de abril. De acordo com a nova legislação da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, precisa acertar o retorno ou uma possível renovação nesta terça, correndo o risco de não poder jogar após o dia 30, nem no time campineiro nem no Corinthians. A permanência é o mais provável para o jogador, que foi reserva na estreia da equipe contra o Grêmio, na Série B, mas entrou no segundo tempo, com chances de um acerto definitivo entre os clubes segundo a apuração do Meu Timão. Outra possibilidade é uma extensão do vínculo de empréstimo antes do dia 30, movimentação que não configura transferência segundo a CBF. Mas também há uma questão. O prazo máximo para extensão é a data de encerramento do seu contrato com o Corinthians, com data de encerramento marcada para 16 de outubro deste ano, antes do fim da temporada. Uma saída seria prolongar por 3 meses a cessão, período mínimo, e durante a próxima janela de transferências, entre julho e agosto, acertar o futuro do atleta. Outros atletas emprestados com vínculo terminando antes da próxima janela de transferências são o zagueiro Bruno Mendes, o meio-campista Ramiro, o meia Matheus Vital e os atacantes Léo Natel e Madison. Como foram cedidos ainda em 2021, antes da implementação das medidas atuais, a regulamentação ainda não vale para o quinteto, ficando todos livres para retornar ao Timão mesmo fora do período de transferências. O meia Luan, um dos maiores salários do elenco do Corinthians, tem até esta terça para ser negociado pelo Corinthians para outros clubes das séries A e B do país. Fechada essa janela,
A única possibilidade de saída plausível para o jogador seria para a disputa da Major League Soccer, MLS, o campeonato americano de futebol. O jogador não recebeu ofertas que chegassem à metade do valor dos seus vencimentos. Ideia do Corinthians para uma cessão por empréstimo. Além das equipes da Série A, havia expectativa de um interesse do Grêmio, clube pelo qual o jogador fez história durante a década passada. Além da possibilidade de negociação nesta terça, uma outra saída seria Luan e Corinthians negociarem uma rescisão do contrato. O vínculo atual é válido até dezembro de 2023. Caso haja um encerramento até esta terça, ele estaria liberado para reforçar outra equipe mesmo fora do período de transferências. Avelar. Danilo Avelar, lateral esquerdo que não atua pelo Corinthians há 18 meses. Também tem até esta terça para ser negociado pelo Corinthians para outros clubes das séries A e B do país. Fechada essa janela, a única possibilidade de saída plausível para o jogador seria para a disputa da Major League Soccer, MLS, o campeonato americano de futebol. Diferentemente de Luan, que está em condições físicas, mas não convence a comissão técnica, Avelar foi afastado do elenco profissional por ter cometido um ato de injúria racial no ano passado. Ele já treina normalmente desde o começo do ano e chegou a ter negociações com Cruzeiro e Ceará, ambas sem sucesso na conclusão. Além da possibilidade de negociação nesta terça, uma outra saída seria, assim como Luan, Avelar e Corinthians negociarem uma rescisão do contrato. O vínculo atual é válido até dezembro de 2022. Caso haja um encerramento até esta terça, ele estaria liberado para reforçar outra equipe mesmo fora do período de transferências. John Testor brinca com o setorista do Corinthians sobre interesse do Botafogo em Mosquito. Depois de domingo queremos o William. Acionista majoritário da SF do Botafogo, John Testor brincou ao ser questionado pelo jornalista Vitor Chicaroli, do portal Meu Timão, sobre o interesse do Glorioso em Gustavo Mosquito, atacante do Corinthians. O diálogo foi travado na última segunda-feira, pelo WhatsApp. Ao ser perguntado se Mosquito era um pedido dele próprio para reforçar o Botafogo, o empresário americano fez uma brincadeira depois de assistir a derrota para o Corinthians no último domingo. Olha, mudamos de ideia depois de domingo, e agora decidimos que queremos o William, respondeu Testor, de forma bem-humorada. William foi o melhor em campo e principal responsável pela vitória do Corinthians por 3-1 em cima do Botafogo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação ao Mosquito, o Glorioso ainda tenta a contratação e acena com uma proposta entre 4 milhões de dólares e 4,5 milhões de dólares, 18,7 milhões de reais e 21,1 milhões. É isso, pessoal. Até a próxima. Se inscreva no canal e fui. Fala Fiel. Timão News na área. Vídeos 3 vezes na semana e plantões caso surja alguma notícia urgente. Dá uma força pra gente e se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Corinthians encaminha empréstimo de Danilo Avelar para clube de Série A. No último da janela de transferências no futebol brasileiro, o Corinthians encaminhou o empréstimo do zagueiro Danilo Avelar, de 32 anos, ao América Mineiro até o fim da temporada. A informação foi dada pelo jornalista Everton Guimarães, confirmada pelo Meu Timão. Sem entrar em campo há mais de 500 dias, o defensor participa das atividades diárias no CT Joaquim Grava com o restante do elenco alvinegro. O zagueiro, porém, está fora dos planos do Timão desde o inicial durante um jogo online, em junho do ano passado. Avelar, portanto, deve voltar a trabalhar com Wagner Mancini, que foi anunciado como novo técnico do América Mineiro na manhã desta segunda-feira. A tendência é que os dois clubes dividam os salários do jogador. Cabe destacar que o vínculo do zagueiro com o Corinthians se encerra em dezembro de 2022.